Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2025, segunda rodada. Tivemos 3 jogos no sábado, temos aqui a análise no canal falando sobre os 3 jogos, e no domingo 7 jogos. Às 4 horas da tarde tivemos 2 jogos, né? Tivemos 2 jogos e um desses jogos é o que está em tela nesse momento. Tivemos 0-0 Atlético Mineiro e São Paulo, com São Paulo, porra, fazendo um antijogo, chega a ser feio para a camisa do São Paulo, um treinador neurótico, porra, o cara não pode fazer o que ele fez em campo, né? Dar ataque de pelanca, né? Sem motivo, na minha opinião. E o outro jogo foi o Flusão jogando contra o Red Bull Bragantino, estreia do Renato Gaúcho e estreou com o pé direito. Fluminense 2, Red Bull 1. Fluminense tinha perdido a primeira partida pelo Campeonato Brasileiro, ainda com mando de campo, ainda com comando técnico do Mano Menezes, perdeu de 2-0, acho que foi 2-0 para o Fortaleza, e agora consegue seus primeiros 3 pontos no Brasileirão. É sobre esse jogo que a gente vai falar. O Bragantino. O Bragantino empatou, acho que foi com Fortaleza. Vou até dar uma olhada aqui. Eu acho que o Bragantino. Não, o Bragantino empatou com o Ceará em casa 2-2. O Bragantino não começa muito bem, não. Empatando em casa, perdendo fora, apenas um ponto. Já deve estar na parte de baixo da tabela, mas a gente vai falar isso quando a gente falar da tabela. Então, Fluminense 2, Bragantino 1. Grande vitória do Flusão. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Fluminense, meu amigo torcedor do Bragantino, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, do seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, para falar de política, de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver no live, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que se frango pelo lado compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, que é mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, então dê essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá, galera. Vamos aqui de cara falar sobre a classificação. Bom, tá tendo jogos nesse momento, né? Estão tendo 4 jogos nesse momento que eu estou gravando. O Fortaleza está vencendo o Mirassol por 1-0, o Internacional está vencendo o Cruzeiro por 2-0. Flamengo está empatando com Vitória em 0-0. O Sport está empatando com o Palmeiras em 1-1. E mais tarde tem o Bahia, né? Que vai jogar, eu acho que fora de casa, contra o Santos, se eu não estiver enganado. Então, nesse momento que ainda está tendo o jogo, o Fluminense está na 7ª colocação com 3 pontos. 3 pontos. Tem alguns times que podem passar. O Flamengo pode passar, o Palmeiras pode passar, é, é, o Sport pode passar. O Bragantino se. Quer dizer, o Bragantino não, desculpa. O Bragantino perdeu. O Bahia pode passar, ou seja, tem alguns times que podem passar o Fluminense, mas o Fluminense nesse momento, enquanto está tendo a rodada, é o 7º colocado, mas eu acredito que o Fluminense não saia da primeira página. Eu acredito que o Fluminense não saia da primeira página, fique entre os 10 primeiros, beleza? E o Bragantino Red Bull está aqui na 16ª colocação com 1 ponto. O mesmo 1 ponto tem o Atlético Mineiro, né? O Vitória está empatando com o Flamengo, tem 1 ponto, mas o Vitória, se ganhar, passa o Bragantino. O Santos joga contra o Bahia, também não tem pontos. Se empatar ali, fica com 1 ponto, aí vai para aquela situação de saldo de gols, alguma coisa pode passar, e o Mirassol, que está perdendo, está ficando na 20ª colocação. Mas o Bragantino, ele pode terminar na zona de rebaixamento. Tem grandes chances? Cara, o Vitória pode ganhar do Flamengo, tá jogando em casa, de repente consegue ganhar do Flamengo. O Santos joga contra o Bahia em casa, o Bahia talvez vá com um time misto, de repente o Santos consiga aí um bom resultado. E o Mirassol está perdendo de Fortaleza. E pode, de repente, empatar, de repente, com um saldo de gols aí, não sei, ou virar o jogo.
O Bragantino é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Mas nesse momento, cara, não sei. Mas eu acho que o Bragantino vai terminar na zona de rebaixamento. E aí a gente vai aqui, é, passando aí a ambulância, né? Do Mengão, passando a ambulância, tem um estoque perto. Então isso é bem normal. Então vamos lá, a gente pega aqui as estatísticas. O Fluminense deu 15 chutes, o Red Bull 17. O Fluminense deu 5 chutes em direção ao gol, o Red Bull também 5. A posse de bola foi do Red Bull. Isso é para chamar atenção, né? A posse de bola ser do Red Bull é para chamar atenção. Mas acho que é um começo de trabalho do Renato. Talvez com o tempo isso mude. É, precisão nos passes. Os dois times acima de 80%, 84%, 85%. Faltas 27 ao total. O Fluminense fez um pouco mais de falta, fez 15 e o Red Bull 12. Cartões amarelos, apenas um Fluminense. Impedimentos, um Fluminense, 2 do Red Bull. E escanteios 6-6. Ou seja, você pega os números aqui, muito parelhos. O jogo foi bem parelho. O que mudou no Fluminense? O que mudou o Fluminense contra o Fortaleza do Fluminense contra o Red Bull? Postura. Simplesmente a postura. Um time medroso, covarde, que entrava o campo primeiro para não perder, se desse ganhar. Time que entra em campo com coragem, querendo ganhar. Não quer perder, óbvio, mas o objetivo principal é ganhar. Então, cara, o que mudou a postura, porque você pega o time do Fluminense, mesmo. Guga pelo lado direito, René, Freitas, Thiago Silva, Martinelli, Hércules, Arias, Lima, Canóbio, Cano. É o mesmo time que o Mano Menezes botava. Só mudou a postura. O Fluminense quis vencer, quis ir para cima. O Mano Menezes não. Primeiro tempo, o Red Bull quase não produziu nada. O Fábio quase não trabalhou. O Fluminense foi para dentro, criou boas oportunidades, fez o gol, teve mais alguns lances perigosos, ficou rondando a área o tempo inteiro, foi um time mais ousado. Foi um domínio no primeiro tempo do Fluminense. O Bragantino praticamente não jogou, não foi um jogo onde se teve muitas oportunidades, não foi, mas o Fluminense foi superior. O Fluminense rondou a área o tempo inteiro, o Canóbio apareceu, o Arias apareceu. Quem não apareceu muito foi o Cano. As jogadas estavam saindo, mas o Cano estava meio sumido. Então isso fez um pouco de falta, mas talvez seja ali com o tempo, né? O encaixe do Renato ali para procurar. Mas o Cano é lógico que não deu tempo do Renato mudar muita coisa, mas quando você muda a postura, tem algumas alterações que o time faz. E talvez nessas alterações o Cano seja um pouco prejudicado, mas obviamente que no primeiro tempo você viu o Fluminense indo para cima, querendo o jogo, arriscando mais, subindo as linhas. Isso desequilibrou a favor do Fluminense e o Red Bull sentiu. O Red Bull quase não atacou. Tentou se defender, mas um time que não estava muito organizado. Parece que o Red Bull foi para jogar contra o Fluminense achando que o Fluminense era do Mano Menezes. E não era do Mano Menezes. O Red Bull não tem um time ruim. O camisa 9 do Red Bull cadê ele? Cadê ele? Ele estava no banco. Acho, acho que esse cara não é banco. O Isidro Pita. Eu acho que o Isidro Pita não é banco. Ah, tem um Sacha lá na frente. Cara, eu não sei se o Isidro Pita é pior do que o Sacha, não, cara. Sinceramente, não acho. Acabou sendo o gol dele de empate. Fez um bom primeiro tempo Fluminense, animador. E o Red Bull sentiu. Parece que a tática do Red Bull não era a mais é, 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 a melhor para aquele momento. No segundo tempo, o Red Bull muda. E aí, eu acho que
tem um pouco de resquício de Mano Menezes, o Red Bull resolve arriscar. E aí o Red Bull adianta suas linhas, o Red Bull vai para frente, e aí quem comanda o jogo é o Red Bull. E o Fluminense no segundo tempo tem um lance do Ares, um lance do Ares. O Fluminense no segundo tempo tem 3 lances de ataque. O gol, que foi nos acréscimos, praticamente, foi nos acréscimos, foi aos 47. Tem o lance do Ares, e tem um outro lance, cara. Foi de quem? Foi do Lima, do Keno, agora eu não lembro. Mas no segundo tempo, o Fluminense chegou na área do Red Bull apenas 3 vezes. Apenas 3 vezes. O Red Bull foi melhor do que o Fluminense. E acabou fazendo o gol por justiça. O Red Bull empatou o jogo. No final do jogo, já era ali mais ou menos 40 minutos quase do segundo tempo, quando o Red Bull empata. Justo, justo, porque o Red Bull foi melhor o segundo tempo inteiro do que o Fluminense. Mas aí, nos acréscimos já, acaba sendo o gol do Martinelli que dá a vitória ao Fluminense. Que o Fluminense também, depois que toma o gol, vai para cima. Porque o que acontece? O Red Bull começa melhor. Vai passando o tempo. Não vai fazendo gol, o Fluminense vai recuando. Vai recuando e vai dando campo. E aí o Red Bull pressiona, pressiona e faz o gol. Como eu falei, merecido. Toma o gol, o Fluminense resolve sair de novo. E aí, achei, porra, bacana ter a volta do Cano, né? O Cano aí que teve problema de coração, ficou aí com se volta ou não volta, deve ser um drama para a cabeça do cara. O Ganso voltou, vai ter que esperar ele voltar em forma, mas ele vai acrescentar demais ao Fluminense, principalmente no Mundial, aqui no Brasileiro, em todos os campeonatos que o Fluminense disputar. E aí acaba saindo o gol do Fluminense nos acréscimos, dando a vitória ao Fluminense. Justo, cara. Cara, o Fluminense foi melhor no primeiro tempo, fez um gol. O Bragantino foi melhor no segundo tempo, fez um gol. E aí nos acréscimos saiu o gol do Fluminense. Saiu o gol do Fluminense, que o Fluminense foi para o ataque. Se o Fluminense não tivesse ido para o ataque, não tinha saído o gol. Então, cara, falar que é injusto, vai ser injusto da minha parte. Então, cara, foi justo a vitória do Fluminense. E melhor do que a vitória foi o desempenho. Segundo tempo deu uma lembrada do Mano Menezes. Segundo tempo deu uma lembrada do Mano Menezes. Mas, cara, o Renato teve tempo para treinar, cara. Então, cara, gostei do que eu vi nesse primeiro momento, nessa primeira movimentação do Renato. Tá aí. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Tamo junto. Fui.